Olá, boa tarde para você. Hoje pela manhã teve sessão extraordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Quem acompanhou a sessão e tem as informações é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a segunda turma manteve a ação penal contra um executivo acusado por supostas irregularidades em licitação para aquisição de 150 viaturas da Polícia Militar da Bahia. A defesa dele alegou que as interceptações telefônicas usadas na investigação eram ilícitas, mas os ministros não aceitaram esse argumento e também não arquivaram a ação penal contra esse executivo. Um outro caso também analisado hoje pela segunda turma, que os ministros, por unanimidade, autorizaram a extradição de um português acusado por falsificação de documento. Vamos ver agora na reportagem. Joaquim Ribeiro foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por ter obtido e fornecido documento falso. A defesa do réu alegou que a execução da sentença prescreveu no ano passado e, por isso, não caberia mais punição. O relator, ministro Gilmar Mendes, atendeu ao governo português para que o condenado volte ao país para cumprir a pena e foi acompanhado pelos outros ministros. O pedido do país estrangeiro teve parecer favorável do Ministério Público Federal. A defesa sustentou que a extradição já foi julgada, sendo enviado seu pedido de extensão. A extensão da extradição tem previsão nos artigos 6, parágrafo 2º e 10 da Convenção de Extradição entre Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa e no artigo 80 do Estatuto do Estrangeiro. Os objetos do pedido original e do pedido de extensão são distintos. No caso, a extensão é aparelhada em sentença condenatória transitada em julgado, que não foi objeto de pedido inicial. O julgamento da extensão não é afetado pela coisa julgada ou outra modalidade de preclusão. O extraditando foi condenado pelo Juízo Central Criminal de Guimarães, comarca de Braga, por ter obtido e fornecido documentos falsos, 2 cartas de habilitação brasileiras e uma certidão de prontuário de condutor. Pelos elementos existentes, é possível afirmar a presença de dupla punibilidade. Ainda na sessão de hoje, os ministros retomaram a análise sobre o recebimento de uma denúncia contra o deputado federal João Paulo Klein, acusado de fraude em licitação no fracionamento de pavimentação em ruas de Blumenau, Santa Catarina, na época em que era prefeito do município. O relator, ministro falecido Teori Zavascki, havia recebido em parte a denúncia por entender que o parlamentar teria ocultado, impedido ou obstado licitação pública. De acordo com a denúncia, o réu participou no fracionamento de obras semelhantes, mas por modalidades diferentes, para obter vantagem ilícita. O tema voltou a ser analisado com voto vista do ministro Dias Toffoli, que divergiu e rejeitou toda a denúncia, por considerar que ela não aponta quais vantagens o réu teria recebido. Tem que ter o dolo específico, e eu sublinho no meu voto, na parte final do artigo 90, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Não houve a necessária descrição de qual seria a vantagem a ser oferida pelo denunciado e pelos contratados decorrente da adjudicação. O ministro Gilmar Mendes acompanhou a divergência e, por maioria, a denúncia contra o deputado foi rejeitada. Na sessão extraordinária, os ministros negaram o pedido de substituição de testemunha feito por Luiz Carlos Batista, numa ação penal em que ele é réu. Ele alega a necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa. Essa matéria já foi analisada várias vezes e negada, porque, segundo o relator ministro Edson Fachin, tanto o Código de Processo Penal quanto o Código de Processo Civil estabelecem as condições para essa substituição, que deve acontecer no caso de morte, enfermidade ou não localização da testemunha. No caso específico, não houve nenhuma dessas hipóteses. Por unanimidade, os ministros negaram essa substituição. E a sessão ordinária da segunda turma terá início hoje às 14h30 da tarde. Érica. Obrigada, Carolina.